Esses dias, em um debate com um irmão cessacionista, eu disse a ele: me dê o texto que dá base para o cessacionismo e a discussão acaba. Ele me deu o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. E ele diz assim: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Então, para os irmãos cessacionistas, o que é completo aqui, de acordo com a visão deles, é o cânon sagrado. Então, antes, o apóstolo Paulo estava dizendo que o nosso conhecimento, a nossa profecia era incompleta porque não tinha um cânon sagrado, né? A Bíblia completa. Mas nós entendemos que é uma regra básica de interpretação bíblica é que um texto ele nunca pode significar para nós o que nunca significou para os autores originais. Então, o apóstolo Paulo ele não tinha sequer ideia de que o que ele estava escrevendo faria parte de um cânon sagrado, certo? Então, ele não pode estar falando que aquilo que é completo se referindo ao cânon sagrado. O que nós entendemos é que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui tem pelo menos duas interpretações aqui. De que Paulo está falando da vinda de Cristo, que Jesus é o completo, o perfeito, ou da nossa transformação. Porque se você continuar a leitura do texto, e não só a leitura do texto, mas pegar todo este perícope, Paulo está falando de um amadurecimento, está falando de um crescimento, de uma evolução e de uma transformação. Além disso, lá no versículo 51, Paulo diz assim: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Então, não dá para interpretar esse texto como que Paulo estivesse falando de um cânon sagrado. Que aí, quando vier o cânon, cessarão línguas, cessarão profecia e cessarão ciência, né? Ele está indicando que, lógico, algo que será completo virá. Isso pode estar falando da vinda de Cristo, isso pode estar falando da transformação desse corpo corruptível, desse corpo mortal, né? E nós seremos transformados, nós receberemos um novo corpo incorruptível, um novo corpo de glória. E aí não haverá mais necessidade de línguas, de profecias e nada disso, né? Porque até ele vai dizer assim: hoje nós enxergamos como no espelho. O espelho daquela época não é o mesmo espelho de hoje. O espelho daquela época era uma peça de prata que tinha ali um certo polimento, mas que não refletia perfeitamente a imagem da pessoa. Ele está dizendo assim: hoje nós olhamos como que num espelho, ele está dizendo que a visão é turva, ele está dizendo que o nosso entendimento é turvo, que nós não conseguimos compreender perfeitamente. E isso não só no tempo de Paulo, como também nos dias atuais. Nós temos um cânon sagrado. E ainda assim, nós temos muitas divergências de entendimento. Mesmo a Bíblia sendo a infalível, a inerrante palavra de Deus, nós ainda temos imperfeições no nosso entendimento. Os dons espirituais não cessaram. Não há nenhum texto bíblico que indique que os dons espirituais eram só para aquela época, só para aquele tempo, só para aquela geração. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele instiga e impulsiona a igreja a buscar os dons espirituais, porque os dons espirituais são para
o desenvolvimento e o crescimento da igreja. É para ser colocado a serviço da igreja. Então, aqueles que argumentam que os dons espirituais cessaram, eles vão dizer que as pessoas hoje simulam ou usam o dom que recebeu para se promover, para ganhar dinheiro, para ficar famoso e assim por diante. Isso é verdade, existem muitas pessoas que simulam manifestações espirituais, existem pessoas que usam o dom que recebeu para se promover, para ganhar dinheiro, para enriquecer, para ficar famoso, mas porque algumas pessoas usam de forma errada, isso não quer dizer que os dons não existem mais, que os dons cessaram, que eles eram de uso exclusivo daquela geração. Tá? Então vamos dizer, não, os dons eram de uso exclusivo dos apóstolos. A igreja continua aqui na terra. Os dons foram entregues à igreja para que a igreja pudesse cumprir a sua missão e o seu chamado. Fazer missões, ganhar almas, né, e espalhar o evangelho do reino de Deus. Então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela está sob a operação do Espírito Santo e os dons espirituais continuam cooperando com o crescimento e desenvolvimento da igreja. Que Deus em Cristo te abençoe e até mais.